Atenção! Você já orou pedindo a ajuda de Deus, mas sentiu que sua vida espiritual ficou estagnada logo depois? E se eu te dissesse que existem erros graves que muitos de nós cometemos após orar, erros que podem estar destruindo nossa conexão com Deus e nos afastando do propósito divino? O que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida espiritual. Estes erros não apenas bloqueiam as respostas às suas orações, mas podem até abrir brechas para consequências terríveis. E o pior, você pode estar cometendo alguns deles sem perceber. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o risco é real e está mais perto do que você imagina. Não há tempo a perder. Seu futuro espiritual está em jogo. Mas antes, eu quero te convidar a fazer algo muito importante. Você deseja crescer na sua caminhada com Deus e receber mais conteúdos como este? Clique agora no botão inscrever-se e ative o sino de notificações. Quando você se inscreve, você não apenas fortalece sua fé, mas também ajuda a espalhar essa mensagem para alcançar mais vidas que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. Juntos, podemos formar uma comunidade que busca a santidade e a direção divina todos os dias. Então, não deixe para depois. Clique em inscrever-se agora e faça parte dessa família de fé. Agora que você já se inscreveu-se no canal, vamos ao vídeo. 1. Negligenciar o arrependimento verdadeiro. Após orar, muitos acreditam que é suficiente apenas falar com Deus e seguir em frente. Mas atenção, a palavra de Deus é clara. Sem arrependimento genuíno, nossas orações não são ouvidas. Em Isaías 59:2, está escrito: as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O erro começa quando a pessoa ora por perdão, mas não toma nenhuma atitude para abandonar seus pecados. Deus não se agrada de palavras vazias ou rituais mecânicos. Arrependimento verdadeiro é acompanhado por mudança de comportamento, algo que demonstra respeito ao sacrifício de Cristo. Pense nisso. O que adianta orar pedindo forças contra a tentação, mas continuar deliberadamente na prática do erro? Especialmente quando se trata de pecados sexuais, como pornografia, fornicação ou pensamentos impuros, a Bíblia nos ensina que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20. Como você está tratando esse templo depois de orar? Seja honesto consigo mesmo. Ao terminar sua oração, você está tomando medidas práticas para evitar cair nesses pecados novamente? Se não, é hora de refletir profundamente. Deixe nos comentários. Você tem lutado contra algo específico em sua vida? Compartilhe, para que outros irmãos em Cristo também possam orar por você. 2. Ignorar os sinais de Deus. Outro erro comum após orar é ignorar os sinais e direcionamentos que Deus nos dá. Atenção! Orar não é apenas falar, é também ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias expectativas que nos tornamos cegos para aquilo que Deus está tentando nos mostrar. Em Provérbios 3:5-6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. No entanto, o que acontece quando Deus responde de uma forma que não esperávamos? Algumas pessoas oram pedindo libertação de pecados sexuais, mas ignoram os avisos que Deus coloca em seu caminho, talvez um sermão que toca diretamente na questão, um amigo que exorta, ou até mesmo um sentimento de desconforto ao continuar no erro. Esse comportamento é perigoso porque endurece o coração. Quanto mais você ignora a voz de Deus, mais difícil fica ouvi-la. Lembre-se de que Deus trabalha de várias maneiras e pode usar situações inesperadas para nos ensinar e corrigir. Por exemplo, você pode estar orando por força para vencer um relacionamento que desagrada a Deus, mas se recusa a cortar os laços que te prendem a essa pessoa. Ou talvez você esteja pedindo pureza, mas continua consumindo conteúdos que alimentam a impureza. Não cometa esse erro. Depois de orar, abra os olhos e os ouvidos para perceber os sinais que Deus está enviando. Pergunte-se: o que preciso mudar na minha rotina? Que pessoas ou hábitos preciso evitar para não cair novamente? Se isso faz sentido para você, deixe nos comentários: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Declare sua entrega e demonstre que está disposto a seguir os caminhos dele. 3. Retomar hábitos pecaminosos. Cuidado! Um dos erros mais destrutivos que você pode cometer após orar é retornar aos mesmos hábitos pecaminosos dos quais pediu libertação. Em 2 Pedro 2:22, a palavra nos alerta: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Imagine orar pedindo a Deus que te limpe e fortaleça, mas, logo em seguida, voltar às mesmas atitudes que causaram sua queda. Isso não apenas desacredita suas palavras diante de Deus, mas também reforça as correntes do pecado,
tornando ainda mais difícil quebrá-las no futuro. Pecados sexuais, como fornicação, adultério ou até mesmo pensamentos impuros, são frequentemente tratados com leviandade, mas a Bíblia é clara sobre as consequências. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, lemos: "A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus." Retomar hábitos pecaminosos após orar é um sinal de que não houve um compromisso real com a transformação. Isso pode acontecer quando você não cria barreiras para proteger sua caminhada espiritual, como evitar situações de tentação ou cortar vínculos com aquilo que alimenta o pecado. Seja honesto consigo mesmo. O que está te levando a cair? Que práticas você precisa eliminar da sua vida agora mesmo? Deus não se agrada de corações divididos. Ele deseja uma entrega total, um compromisso firme. Pare e reflita. O que você tem feito com as respostas que Deus já te deu? Não caia no erro de tratar sua oração como um ritual vazio e seguir agindo como antes. A mudança começa no momento em que você decide obedecer. 4. Duvidar do poder da oração. A dúvida é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa para enfraquecer nossa fé após orar. Atenção! Quando você ora, mas logo em seguida questiona se Deus realmente ouviu ou se ele vai responder, está abrindo espaço para a incredulidade. Em Tiago 1:6-7, somos advertidos: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Essa é uma verdade dura, mas necessária de ser entendida. Muitos oram pedindo libertação de pecados sexuais, mas, ao se depararem com a demora ou com dificuldades no processo, começam a duvidar se Deus está mesmo trabalhando. Isso é perigoso porque a dúvida mina sua confiança e pode levá-lo a abandonar o caminho da santificação. A dúvida também surge quando nos baseamos em sentimentos em vez de na fé. Talvez você ore e não sinta uma mudança imediata, mas lembre-se, a fé não depende de emoções. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se você tem orado, mas sente que Deus está distante, pergunte-se: estou confiando nas promessas dele ou me deixando levar pela ansiedade? O tempo de Deus não é o nosso, mas ele nunca falha. Lembre-se de que a oração é um ato de entrega e confiança total. Depois de orar, declare com convicção: Senhor, eu confio em ti. Essa postura agrada a Deus e fortalece sua conexão com ele. 5. Não vigiar após orar. Um erro fatal que muitos cometem é deixar de vigiar depois de orar. Jesus nos deu um alerta poderoso em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orar é essencial, mas sem vigilância, você se torna vulnerável às armadilhas do inimigo. Pense nisso, o inimigo não descansa. Ele espera um momento de descuido para atacar. Muitas vezes, após orar, nos sentimos confiantes e relaxamos na vigilância, mas é exatamente aí que o perigo se apresenta. Isso é especialmente crítico em relação a pecados sexuais, porque as tentações frequentemente aparecem quando você menos espera. Por exemplo, alguém pode orar pedindo pureza, mas continuar exposto a ambientes, conteúdos ou amizades que alimentam desejos impuros. Vigiar significa estar atento aos gatilhos que podem te levar ao pecado. É tomar decisões conscientes, como evitar situações comprometedoras e substituir hábitos prejudiciais por práticas saudáveis que alimentem seu espírito. Vigiar também é cultivar uma mentalidade de proteção. Em Filipenses 4:8, Paulo nos ensina finalmente: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, vigiar começa no que você permite entrar em sua mente e coração. Se você está lidando com tentações, pergunte-se: como posso reforçar minha vigilância? Talvez seja necessário estabelecer novos limites, como reduzir o uso de redes sociais ou evitar conversas que alimentam pensamentos impuros. Nos comentários, escreva: eu escolho vigiar e orar. Essa declaração de compromisso pode te lembrar da importância de permanecer alerta e também encorajar outros a fazerem o mesmo. 6. Agir sem esperar a direção de Deus. Cuidado! Um dos erros mais perigosos após orar é agir precipitadamente, sem esperar pela direção de Deus. Muitas vezes, buscamos respostas imediatas, mas esquecemos que Deus opera no tempo certo, conforme sua perfeita vontade. Em Salmos 37:7, somos exortados: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência.
No entanto, a ansiedade nos leva a querer resolver as coisas à nossa maneira, sem consultar a Deus novamente ou sem esperar pela sua confirmação. Isso é perigoso porque as decisões tomadas fora da vontade de Deus podem ter consequências desastrosas. Por exemplo, alguém que luta contra pecados sexuais pode orar por libertação, mas, em vez de esperar pela força e sabedoria de Deus, tenta vencer sozinho, sem apoio espiritual ou mudança de ambiente. O resultado? Uma recaída inevitável. Outro cenário comum é tomar decisões em relacionamentos que não agradam a Deus. Quantas pessoas oram pedindo discernimento sobre um relacionamento, mas, por impaciência, ignoram os sinais de alerta e continuam insistindo em algo que não tem a bênção divina? Esperar em Deus é uma demonstração de fé e humildade. Mostra que você confia mais no plano dele do que nas suas próprias capacidades. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Depois de orar, resista à tentação de agir imediatamente por impulso. Pergunte-se: será que estou consultando Deus antes de tomar essa decisão? Estou disposto a esperar pela resposta dele, mesmo que ela demore? 7. Deixar de agradecer e louvar a Deus. Um dos erros mais negligenciados após orar é esquecer de agradecer e louvar a Deus, mesmo antes de ver as respostas. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18: deem graças em todas as circunstâncias, pois está é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A ingratidão bloqueia bênçãos. Quando você ora, mas não demonstra gratidão, transmite a Deus uma atitude de insatisfação ou dúvida, como se as respostas dependessem apenas do que você vê e não da fidelidade dele. Louvar a Deus após a oração não é apenas uma demonstração de fé, mas também um ato de adoração que agrada ao Senhor. Veja o exemplo de Paulo e Silas em Atos 16:25-26. Presos e acorrentados, eles louvavam a Deus, e o louvor trouxe libertação. Isso nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, o louvor abre portas e transforma situações. Por outro lado, quando enfrentamos pecados sexuais, como pensamentos ou ações impuras, a gratidão nos ajuda a manter o foco em Deus. Ao agradecer pela força e pela graça recebida, você se lembra de que não está sozinho na luta. Louvar a Deus por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz, fortalece sua conexão com Ele e mantém seu coração alinhado à sua vontade. Pergunte-se: após orar, eu reservo tempo para agradecer e louvar a Deus, ou simplesmente sigo em frente esperando resultados imediatos? Não cometa o erro de tratar a oração como uma lista de pedidos sem retorno. Transforme cada momento de oração em uma oportunidade de se aproximar de Deus, reconhecendo sua bondade, misericórdia e poder. Agora que você conhece os 7 erros que não deve cometer após orar, a pergunta é: o que você vai fazer a partir de hoje para evitar esses deslizes? Lembre-se, cada oração é uma oportunidade de fortalecer sua conexão com Deus, mas também exige de você vigilância, fé e compromisso genuíno com a transformação espiritual. Atenção! Não ignore o que foi compartilhado aqui hoje. Esses erros podem parecer pequenos, mas têm o poder de bloquear bênçãos, enfraquecer sua fé e até mesmo afastar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Se você sentiu que este vídeo falou com você, eu te convido a tomar uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: Senhor, eu escolho seguir os teus caminhos. Esse simples gesto já é um passo de fé que demonstra sua entrega ao Senhor. Antes de ir, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos que podem transformar sua vida espiritual. E tem mais. Clique no vídeo recomendado aqui na tela para continuar aprendendo sobre como crescer na sua vida com Deus. Não perca tempo, porque seu futuro espiritual depende das decisões que você toma hoje. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.